Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 23 de março de 2018. Pela primeira vez, vício em games é considerado distúrbio mental pela OMS. De acordo com pesquisa da Universidade de Oxford, meninos passam mais tempo jogando videogame do que meninas. O vício em jogos de videogame passou a ser considerado pela primeira vez um distúrbio mental pela Organização Mundial da Saúde. A 11 Classificação Internacional de Doenças CID irá incluir a condição sob o nome de distúrbio de games. O documento descreve o problema como padrão de comportamento frequente ou persistente de vício em games, tão grave que leva a preferir os jogos a qualquer outro interesse na vida. Alguns países já haviam identificado essa condição como um problema importante para a saúde pública. A última versão da CID foi finalizada em 1992, e a nova versão do guia será publicada neste ano. Ele traz códigos para as doenças, sinais ou sintomas e é usada por médicos e pesquisadores para rastrear e diagnosticar uma doença. O documento irá sugerir que comportamentos típicos dos viciados em games devem ser observados por um período de mais de 12 meses para que um diagnóstico seja feito. Mas a nova CID irá reforçar que esse período pode ser diminuído se os sintomas forem muito graves. Os sintomas dos distúrbios incluem não ter controle de frequência, intensidade e duração com que joga videogame, priorizar jogar videogame a outras atividades, continuar ou aumentar ainda mais a frequência com que joga videogame, mesmo após ter tido consequências negativas desse hábito. Richard Graham, especialista em vícios em tecnologia no Hospital Nightingale em Londres, reconhece os benefícios da decisão. É muito significativo, porque cria a oportunidade de termos serviços mais especializados. Ele coloca esse distúrbio no mapa como algo a ser levado a sério. Mas, para ele, é preciso tomar cuidado para não se cair na ideia de que todo mundo precisa ser tratado e medicado. Pode levar pais confusos a pensarem que seus filhos têm problemas, quando eles são apenas empolgados jogadores de videogame, afirmou. Segundo Graham, ele vê cerca de 50 casos de vício em videogame surgindo por ano e seu critério é: o jogo está afetando atividades básicas, como comer, dormir, socializar ou ir à escola? Se a resposta for sim, então, pode ser um problema. O vício está dominando o estado real neurológico, o pensamento e as preocupações. De acordo com Graham, essa seria uma boa pergunta para fazer ao diagnosticar um paciente. Em 2013, no Manual de Estatísticas e Diagnósticos de Distúrbios Mentais (DSM), na sigla em inglês, o distúrbio relacionado a games e videogames era considerado condição a ser estudada, o que significa que ela não era oficialmente reconhecida. Muitos países já adotam até mesmo medidas mais sérias para combater o problema. Na Coreia do Sul, o governo criou uma lei para proibir o uso de games por pessoas menores de 18 anos entre meia-noite e 6 da manhã. No Japão, os jogadores são advertidos caso passem mais do que uma certa quantidade de horas por mês jogando videogame e, na China, a gigante de tecnologia Tencent determina um limite de quantidade de horas que uma criança pode jogar. Um estudo recente feito na Universidade de Oxford sugeriu que, apesar de as crianças no geral passarem cada vez mais tempo na frente das telas, isso não necessariamente representa vício. As pessoas acreditam que as crianças estão viciadas em tecnologia e nessas telas 24 horas por dia a ponto de abdicarem de outras atividades.
Mas sabemos que esse não é o caso, afirmou o pesquisador Kilian Mulan. Nossas descobertas mostram que a tecnologia tem sido usada em alguns casos para apoiar outras atividades, como tarefas de casa, por exemplo, e não excluindo essas atividades das vidas das crianças, disse ele. Assim como nós, adultos, fazemos, as crianças espalham o uso da tecnologia digital ao longo do dia, enquanto fazem outras coisas, finalizou. Todos conhecemos muito bem os vícios, pois fazem parte do cotidiano da grande maioria dos seres humanos, encarnados e desencarnados, vinculados à Terra. Tema complexo, apenas refletimos sobre alguns dos seus aspectos à luz da visão espiritualista. O mais importante na compreensão dos vícios é a possibilidade de nos libertarmos deles. Vício é um hábito cultivado por determinado tempo e com intensidade suficiente para gerar condicionamento e dependência, tornando-se cada vez mais automático e inconsciente. Todo vício tem caráter escravizante e destrutivo, gera comportamento compulsivo em relação ao seu objeto de fixação. Existe a perda gradual de controle de liberdade sobre si mesmo. De maneira imperceptível no início, vai se instalando e dominando a estrutura psíquica de quem lhe sofre a influência, até o ponto em que foge do controle voluntário, funcionando como uma segunda natureza do indivíduo. Qualquer hábito, a partir do momento em que prejudica a liberdade e a autonomia do ser, pode ser considerado de caráter vicioso. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre os vícios nas perguntas abaixo 913. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? A resposta dos Espíritos foi: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, e ele neutraliza todas as outras qualidades. 914. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais, em seguida, é necessário reformar as instituições humanas, que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. No livro Joana de Ângelis responde, a veneranda benfeitora esclarece que, por trás dos vícios, além das conjunturas meramente psicofisiológicas, merece considerar-se que, em toda dependência viciosa, há sempre uma lancinante força obsessiva, mediante a qual seres pervertidos e viciados que viveram na Terra e se equivocaram, por processo natural de sintonia, imantam-se às criaturas humanas. Às vezes sendo a causa do mal, e em circunstâncias outras o que é mais comum dependentes também da falsa necessidade de que padece o homem. Questão 14, psicografia de Divaldo Franco. Não raro, pois, o viciado sofre a atuação de entidades espirituais que, sintonizados através dos pensamentos, incentivam a manutenção do vício, dificultando os esforços de recuperação. Nestes casos, necessário indicar o tratamento espiritual, que deve ser realizado paralelamente ao tratamento convencional.
Acresça-se os recursos do passe magnético, da água fluidificada e da desobsessão, sempre que necessária. Abordando esse tema, André Luiz afirma que a medicina inventará 1000 modos de auxiliar o corpo atingido em seu equilíbrio interno. Por essa tarefa edificante, ela nos merecerá sempre sincera admiração e amor. Entretanto, cumpre a nós outros praticar a medicina da alma, que ampare o espírito enviado nas sombras do livro No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier. E continua em seguida: é mister acender, em derredor de nossos irmãos encarnados na terra, a luz da compaixão fraterna, traçando caminhos à responsabilidade individual. Haja mais amor ante os vales da demência do instinto, e as derrocadas cederão lugar a experiências santificantes. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de março, por Feijão.